Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 6. Os animais trabalharam aquele ano todo como escravos, mas trabalharam contentes, sem medir esforços ou sacrifícios, por saberem que tudo o que faziam era para benefício de si mesmos e de seus descendentes, e não de um bando de seres humanos larápios e preguiçosos. Durante a primavera e o verão, trabalharam 60 horas semanais, e em agosto, Napoleão anunciou que também precisariam trabalhar nas tardes de domingo. A labuta dominical era de caráter voluntário, mas qualquer animal que deixasse de participar teria a ração cortada pela metade. Mesmo com tantos esforços, algumas tarefas ficaram por fazer. A colheita não repetiu o sucesso do ano anterior, e 2 campos, nos quais deveriam semear tubérculos no início do verão, acabaram ficando ociosos, porque os animais não conseguiram ará-lo a tempo. A previsão era de um inverno rigoroso. O moinho trouxe dificuldades inesperadas. Havia uma boa pedreira de calcário na fazenda, e uma bela quantia de areia e de cimento foram encontradas nas dependências externas, de modo que todo o material de construção estava disponível. O problema que os animais não conseguiram resolver de pronto, porém, foi como quebrar as pedras para deixá-las do tamanho adequado. Parecia não haver outra maneira de fazer isso, senão utilizando picaretas e pés de cabra, que os animais não conseguiam manusear por não andarem em 2 pernas. Somente após semanas de esforços frustrados, alguém teve a ideia certa, no caso, utilizar a força da gravidade. Todo o leito da pedreira era coberto de rochas imensas, grandes demais para serem utilizadas no estado em que se encontravam. Os animais prendiam cordas a elas, e todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, e qualquer um que fosse capaz de agarrar a corda. Em alguns momentos cruciais, até os porcos ajudavam. Arrastavam com desesperadora lentidão os pedregulhos ladeira acima. Uma vez no topo da pedreira, arremessavam-nos no vazio, para que se despedaçassem lá embaixo. Transportar as pedras, já quebradas, era relativamente simples. Os cavalos puxavam-nas em carroças, as ovelhas arrastavam blocos soltos, até Muriel e Benjamin atrelavam-se a uma velha charrete para fazer sua parte. Ao final do verão, já haviam acumulado um suprimento de pedras suficiente para dar início à construção sob supervisão dos porcos. O processo, entretanto, era lento e laborioso. Não raro, precisavam de um dia inteiro de esforços exaustivos para levar uma única rocha até o topo da pedreira. E algumas vezes, rochas não quebravam nem mesmo ao serem arremessadas lá embaixo. A empreitada não teria sido possível sem guerreiro, cuja força parecia igualar a de todos os outros animais somados. Quando a rocha começava a escorregar para trás e os animais eram arrastados ladeira abaixo em meio a gritos de desespero, era sempre guerreiro que conseguia puxar a corda e evitar o pior. Vê-lo vencer a ladeira centímetro por centímetro, com a respiração acelerada, as pontas dos cascos encravadas no chão e o lombo imponente coberto de suor, deixava todos repletos de admiração. Alfafa pedia algumas vezes que ele tomasse cuidado e respeitasse seus limites, mas Guerreiro jamais lhe dava ouvidos. Para ele, seus 2 lemas, "Vou trabalhar mais" e "Napoleão sempre tem razão", eram a resposta certa para qualquer problema. Fez um acordo com os galos para ser chamado 45 minutos mais cedo, todas as manhãs, em vez de meia hora. E em seus momentos de ócio, que eram raros naqueles tempos, ia sozinho até a pedreira, reunia um bocado de pedras quebradas e as carregava sem ajuda até o local de construção do moinho. Não foi um verão ruim para os animais, apesar de tanto trabalho duro.
Se a comida não era mais farta que nos dias de Jones, tampouco era mais escassa. A vantagem de precisarem alimentar apenas a si próprios, sem sustentar também as extravagâncias de 5 seres humanos, era tão grande que só uma grande sucessão de fracassos seria capaz de anulá-la. E, em muitos sentidos, os métodos dos animais para fazer as coisas eram mais eficientes e poupavam trabalho. Tarefas como remover ervas daninhas, por exemplo, podiam ser cumpridas com um grau de minúcia impossível para os seres humanos. Além disso, agora que nenhum animal roubava, não era mais preciso separar as pastagens e as terras aráveis com cercas, o que poupava o trabalho de manutenção de sebes e porteiras. Não obstante, ao longo do verão, diversas formas imprevistas de escassez se fizeram sentir. Precisavam de óleo de parafina, pregos, cordas, biscoitos caninos e ferro para as ferraduras. Todos os artigos que não podiam ser produzidos na fazenda. Depois, também seriam necessários fertilizantes artificiais e sementes, bem como várias ferramentas. E, por último, havia o maquinário do moinho. Ninguém tinha ideia de onde poderiam arranjar tudo isso. Certa manhã de domingo, quando os animais se reuniram para receber suas ordens, Napoleão anunciou sua decisão de implementar uma nova política. Dali em diante, a fazenda dos animais estabeleceria trocas com as fazendas vizinhas. Não, é claro, com qualquer propósito comercial, mas apenas para obter certos materiais de necessidade urgente. A construção do moinho era a prioridade máxima, disse. Por isso, estava negociando a venda de certa quantidade de feno e de parte da colheita de trigo do ano vigente. Se depois precisassem de mais dinheiro, teriam que vender os ovos. E para isso, sempre haveria o mercado de Wellington. As galinhas, disse Napoleão, deveriam encarar esse sacrifício como sua contribuição especial para a construção do moinho. Mais uma vez, os animais sentiram um vago descontentamento. Jamais travar negócios com seres humanos, jamais se envolver em comércio, jamais utilizar dinheiro. Essas máximas não estavam entre as resoluções iniciais aprovadas naquela primeira reunião triunfal após John ser expulso. Todos os animais se lembravam de ter aprovado essas resoluções, ou ao menos pensavam se lembrar. Os 4 jovens porcos que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões ergueram a voz timidamente, mas foram logo silenciados por um rosnado ameaçador dos cães. Em seguida, como de costume, as ovelhas irromperam seu balido. 4 pernas bom, 2 pernas ruim, suavizando o momento de desconforto. Por fim, Napoleão ergueu a pata pedindo silêncio e anunciou que já havia se encarregado de tudo. Não era necessário que nenhum animal entrasse em contato com seres humanos. Algo sem dúvida indesejável. Pretendia carregar esse fardo sozinho. Um tal Sr. Whymper, advogado e representante comercial residente em Wellington, aceitara atuar como intermediário entre a fazenda dos animais e o mundo externo, e passaria a visitar a fazenda todas as manhãs de segunda-feira para receber instruções. Napoleão encerrou seu discurso com o grito costumeiro de "Vida longa, fazenda dos animais", e após cantarem "Bichos da Inglaterra", os animais foram dispensados. Mais tarde, Gogó deu uma volta pela fazenda para apaziguar os ânimos. Garantiu aos animais que a resolução contra o comércio e o uso de dinheiro jamais fora aprovada, ou sequer sugerida. Era mero produto da imaginação, provavelmente originado por mentiras espalhadas por Bola de Neve. Alguns animais ainda sentiam uma pontada de dúvida, mas Gogó perguntou a eles com perspicácia: "Tem certeza de que não sonharam isso, camaradas? Vocês têm qualquer registro dessa resolução? Está escrita em algum lugar?" E como evidentemente não existia registro escrito de nada daquilo, os animais se contentaram em admitir o equívoco. Conforme combinado, o Sr. Whymper visitava a fazenda todas as segundas-feiras. Ele era um homenzinho de ar astuto e suíças no rosto, um advogado de pequenas causas,
mas esperto bastante para perceber, antes de qualquer um, que a fazenda dos animais logo precisaria de um intermediário e que isso renderia boas comissões. Os animais observavam-no chegar e partir com certo pavor e o evitavam ao máximo. Não obstante, a imagem de Napoleão sobre 4 patas dando ordens a Whymper, que andava sobre 2 pernas, atiçava seu orgulho e os fazia aceitar em parte a nova situação. Agora, suas relações com a raça humana não eram mais como as de antigamente. Os seres humanos não haviam deixado de odiar a fazenda dos animais, só porque agora ela prosperava. Na verdade, odiavam-na mais do que nunca. Todo ser humano acreditava que a fazenda iria à falência cedo ou tarde e, sobretudo, que o moinho seria um fracasso. Reuniam-se nos bares e provavam uns aos outros por meio de diagramas que o moinho estava fadado a desmoronar. Ou então, caso ficasse de pé, que jamais funcionaria. E, no entanto, involuntariamente, desenvolveram certo respeito pela eficiência com que os animais administravam seus próprios negócios. Sintoma disso era terem começado a chamar a Fazenda dos Animais por seu devido nome, parando de fingir que ainda se chamava Fazenda do Solar. Também haviam deixado de advogar por Jones, que abandonara qualquer esperança de recuperar sua propriedade e se mudara para outra parte do condado. A não ser por Whymper, ainda não havia nenhum contato entre a Fazenda dos Animais e o mundo externo. Mas o tempo todo corriam rumores de que Napoleão estava prestes a fechar um acordo comercial definitivo com o Sr. Pilkington, do Bosque das Raposas, ou com o Sr. Frederick, da Campo Largo. No entanto, logo se percebeu que os 2 boatos nunca circulavam ao mesmo tempo. Foi por volta dessa época que os porcos se mudaram de repente para Casa Grande e ali estabeleceram residência. Outra vez, os animais pareciam ter lembrança de uma resolução contrária a essa ter sido aprovada de início. E outra vez, Gogó conseguiu convencê-los de que não era o caso. Era absolutamente necessário, ele disse, que os porcos, os cérebros da fazenda, tivessem um lugar silencioso para trabalhar. Também era mais adequado à dignidade do líder, pois nos últimos tempos ele dera para aludir a Napoleão pelo título de líder. Ter uma casa em vez de um mero chiqueiro. No entanto, alguns dos animais ficaram perturbados ao escutar que os porcos não apenas faziam suas refeições na cozinha e utilizavam a sala de estar como espaço recreativo, como também dormiam em camas. Guerreiro deixou o assunto de lado como de costume, dizendo: Napoleão sempre tem razão, mas Alfafa, que pensava se lembrar de uma proibição taxativa de dormir em camas, foi até os fundos do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos ali escritos. Como não conseguiu ler mais do que algumas letras soltas, foi chamar Muriel. Muriel, ela disse, leia para mim o 4º mandamento. Ele não diz que é proibido dormir em camas? Com alguma dificuldade, Muriel soletrou. Diz: nenhum animal deverá dormir em uma cama com lençóis, anunciou por fim. Era um tanto curioso, mas Alfafa não se lembrava de nenhuma menção a lençóis no 4º mandamento. Mas se estava ali na parede, então devia existir. E Gogó, que por acaso passava por ali naquele exato instante, acompanhado de 2 ou 3 cães, soube tratar a questão pelo viés adequado. Então vocês ficaram sabendo, camaradas, ele disse, que agora nós, porcos, dormimos nas camas da Casa Grande? E por que não? Vocês não imaginaram, tenho certeza, que existia alguma regra contra camas, não é? A cama é apenas um lugar para dormir. Uma pilha de palha no estábulo é uma cama, se pararmos para pensar. A regra proíbe os lençóis, que são uma invenção humana. Retiramos os lençóis das camas da Casa Grande e dormimos entre os cobertores. E eles também formam camas muito confortáveis. Mas não mais do que precisamos, camaradas. Depois de todo o esforço intelectual que precisamos fazer nos últimos tempos, isso eu posso garantir. Vocês não nos privariam do nosso repouso, não é mesmo, camaradas? Não querem que estejamos cansados demais para cumprir nossas obrigações? Tenho certeza de que nenhum de vocês,
quer ver Jones de volta. Os animais garantiram imediatamente que não, e nada mais se disse quanto ao fato de os porcos dormirem em camas na casa grande. E quando alguns dias mais tarde foi anunciado que dali em diante os porcos acordariam 1 hora mais tarde que os demais animais pela manhã, tampouco se ouviu qualquer reclamação. No outono, os animais estavam cansados, mas felizes. Tiveram um ano difícil, e com a venda de parte do feno e do milho, os estoques de comida para o inverno não eram muito fartos, mas o moinho compensava tudo. A construção já ia pela metade. Após a colheita, tiveram uma janela de tempo bom e seco. Os animais labutaram mais duro que nunca, porque lhes parecia valer a pena arrastar blocos de pedra de um lado para o outro o dia inteiro, contanto que isso lhes permitisse erguer a parede mais alguns centímetros. Guerreiro aparecia para trabalhar até mesmo à noite, e cumpria 1 ou 2 horas sozinho à luz da lua cheia. Em seu tempo livre, os animais caminhavam ao redor do moinho, semi-concluído, admirando a solidez e a perpendicularidade de suas paredes, maravilhados com o fato de poderem construir algo tão imponente. Apenas o velho Benjamin se recusava a demonstrar entusiasmo pelo moinho, embora, como de costume, não dissesse nada além da enigmática observação de que os jumentos vivem muito tempo. Novembro chegou, e com ele, ventos inclementes do sudeste. A obra foi interrompida porque estava úmido demais para misturarem o cimento. Por fim, certa noite, o vendaval foi tão violento que fez tremer a fundação das construções da fazenda e arrancou diversas telhas do celeiro. As galinhas acordaram guinchando de terror, pois todas haviam sonhado ao mesmo tempo com um som de disparo à distância. Ao deixarem suas baias na manhã seguinte, os animais descobriram que o mastro da bandeira havia sido derrubado pelo vento e um olmeiro na entrada do pomar fora arrancado do chão feito um rabanete. Mal haviam reparado nisso, quando um grito de desespero escapou da garganta de todos os animais. Seus olhos se depararam com uma cena terrível. O moinho estava em ruínas. Todos correram para lá, movidos pelo mesmo ímpeto. Napoleão, que raramente apertava o passo, disparou na frente de todos. Sim, ali jazia o fruto de todos os seus esforços, reduzido à altura de suas fundações. Todas as pedras que haviam quebrado e carregado a custo de tanto suor, espalhadas pelo chão. De início, não conseguiam dizer nada e apenas olhavam com pesar para o monte de pedras caídas. Napoleão caminhava de um lado ao outro em silêncio, farejando o chão de vez em quando. Seu rabo ficara rígido e chicoteava depressa da esquerda para a direita, algo que nele sinalizava intensa atividade mental. De repente, ele parou como se houvesse tomado uma decisão. "Camaradas", ele disse baixinho, "sabem quem é o responsável por isso? Sabem quem é o inimigo que veio durante a noite e derrubou o nosso moinho? Bola de Neve", bramiu ele de repente, com voz de trovão. "Bola de Neve está por trás de tudo. Fez isso por pura maldade, para postergar nossos planos e vingar sua infame expulsão. O traidor se embrenhou aqui na calada da noite e jogou fora quase 1 ano de nosso trabalho. Camaradas, aqui e agora eu condeno Bola de Neve à morte. Condecoração Herói Animal 2ª classe e meio alqueire de maçãs para aquele que o trouxer à justiça. 1 alqueire inteiro para quem capturá-lo vivo." Os animais ficaram chocadíssimos ao saber que Bola de Neve seria capaz de uma atitude daquelas. Ouviu-se um grito de indignação e todos começaram a pensar em maneiras de capturar Bola de Neve caso ele voltasse um dia. Quase no mesmo instante, foram encontradas pegadas de porco na grama, a uma pequena distância da colina. Só foi possível rastreá-las por uns poucos metros, mas pareciam dar em um buraco na sebe. Napoleão farejou-as por um longo tempo antes de anunciar que pertenciam à Bola de Neve. Para ele, era provável que Bola de Neve tivesse vindo dos lados da Bosque das Raposas.
Tem mais delongas, camaradas, bradou Napoleão após examinar as pegadas. Há trabalho a ser feito. Começaremos a reerguer o moinho esta manhã mesmo e seguiremos com a construção durante todo o inverno, faça chuva ou faça sol. Mostraremos a esse maldito traidor que não se pode desfazer nosso trabalho fácil assim. Lembrem-se, camaradas, não deve haver nenhuma alteração em nossos planos. Devem ser executados segundo o cronograma original. Avante, camaradas! Vida longa ao moinho! Vida longa à fazenda dos animais! Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.